Imagina hoje a gente chegar para os nossos filhos e falar assim, com 18 anos de idade, se prepare para você vencer na vida com 30. Fala assim, como assim? Eu tenho que esperar 12 anos? Nossa, não. Muito longe. Então, a geração tem pressa. As redes sociais, as pessoas estão rodando Acelerou muita demais, tela, né? muito rápido. Entende? Então, as pessoas não têm mais paciência. Então, você ter paciência, que eu aprendi com a minha mãe. Ter perseverança, aprendi com ela. Ser honesto, batalhador, trabalhar mais que todo mundo, estudar mais que todo mundo, é uma baita vantagem competitiva. Não importa a geração que eu tô. Entendeu? Por isso que eu vim para a América, porque é o país que valoriza isso. O cara que... Eu costumo ter uma brincadeira que eu falo que é escravos unidos da América, né? Que aqui a gente trabalha mais, muito mais do que qualquer outro país. Tem muita gente que não vai se adaptar? Tem. Entendeu? Mas um cara que é guerreiro, por exemplo, São Paulo, que é um mercado ultra competitivo. Sim. Foi a minha maior escola. Mercado de moda, super competitivo. E eu tive um exemplo dentro de casa. Depois tive mentores técnicos, sim. Lógico, tive o João Cordeiro, que me ajudou muito na minha fase de transição de empresa familiar para profissionalizar. Entendeu? Eu tive outras pessoas na minha vida, meu próprio tio Tufi, entendeu? Amigos mais velhos. Até hoje eu tenho o grande José Salib Neto, que é um dos caras mais brilhantes do mundo. O cara que me levou para conhecer o professor Philip Kotler, que é o pai do marketing. Eu lembro que ele me ligou faz 2 anos e falou assim, o que você vai fazer sexta-feira? Falei, Salibão, não sei, ele estava aqui passeando. Falei, quer almoçar na casa do professor Philip Kotler? Falei assim, eu estudei o Philip Kotler na faculdade. Lançou mais de 100 livros sobre marketing moderno. Falei, cara, eu vou aprender a parte técnica aqui. Sim. Mas se eu não tiver os valores, não vai adiantar nada. Por isso que muita gente se perde no sucesso. Certo. Agora, Dweck, 2018, fecha a conta, passa a empresa... 2008, passa a empresa para frente. Já existia já uma planificação para vir para cá? Como é que as coisas foram também te direcionando aqui para a América? Não existia, até porque eu estava bem cansado, né? Apesar de eu estar com 35 anos, super jovem, a empresa consumia muito da gente, né? Basicamente, eu falo isso sem nenhuma vergonha, porque são decisões e renúncias que a gente tem que fazer, né? As minhas filhas pequenas no Brasil, eu tive que renunciar a muita coisa de estar com elas. Por exemplo, eu nunca levei elas nem busquei na escola. É mesmo? Coisa que eu faço todo dia aqui nos Estados Unidos. Mas era um momento, uma fase que eu combinei com a minha esposa, agora eu sou casado há 23 anos. Falei assim, ó, essa é a fase nossa agora para mudar de vida. Era que a gente vai dar... período do alto rendimento. Exatamente. Falei assim, a gente vai dar um conforto e um futuro para elas e também para nós. Entendeu? De construção de patrimônio, de capital, de segurança mesmo, né? De padrão de vida, né? De dar um passo. E foi um sacrifício enorme. Eu trabalhava, sem brincadeira, média 16 horas por dia. Uau. Mentalmente. Tá. Que é muito pior. Entendeu? Eu sei que tem muito trabalho braçal, que eu também já fiz, trabalhei em logística, trabalhei em loja e tal, mas o mental, ele vai te consumindo de uma maneira que você fica doente sem perceber. Sim, sim. Entendeu? Tanto que hoje tem o burnout, burnout, que na exato, época não existia. Eu exato. tive burnout. Mas não foi nem diagnosticado, não, né? Eu nem existia. Eu lembro que em 2007, um dia eu passei mal, desmaiei e fui parar no hospital no Sírio. E aí tiraram um líquido da minha espinha que eles acharam que eu estava com meningite. Hoje, olhando para trás, eu falei assim, não era isso. E aí eu fui fazer um tratamento com um psiquiatra de executivos. E ele falou para mim, assim, cara, você tá ficando doente, você vai ter um infarto. Sim. Entendeu? E aí, na época era tal estafa, né? Isso, estafa, era esse nome. Esse era o nome. Entendeu? E aí, o que acontece? Depois disso, eu falei assim, não, eu preciso dar uma equilibrada. É difícil equilibrar, né? Porque eu gosto de trabalhar. As pessoas falam assim, pô, você trabalha muito. Eu falei, eu gosto de trabalhar. Entendeu? Então, o meu hobby é trabalhar. Sim. Então, é difícil. É um workaholic raiz. Eu tenho meus hobbies, eu gosto de carro, de automobilismo, você sabe disso, né? De pôquer, que é meu esporte mental, mas... Então, aí, dali pra frente, eu falei assim, agora eu preciso dar uma desacelerada. E nessa desacelerada foi a minha terapia, porque eu consegui enxergar coisas que eu não enxergava. Tá. E aí, olhei para os Estados Unidos. Só em 2012. Então, você teve aí um período de 4 anos. De autoanálise de 4 anos. 4 anos. 4 anos, que foi a transição, né? Mas e o clique? Qual foi a virada de foi em chave 2010. aí? Para falar, pera um pouquinho, ó, pessoal, você chegou na sua família e falou, gente, vamos embarcar num projeto novo aí? Como é que foi isso aí? Assim, começou em 2010, Tá. quando a gente comprou um imóvel de férias aqui em Miami. E aí eu comecei a vir com uma certa frequência, porque daí eu tinha mais tempo, tirava férias, emendava todos os feriados, tudo que eu não fiz durante 21 anos na Fórmula, eu comecei a fazer.
Entendeu? E aí comecei a ver que eu me identifiquei com o lugar. E aí eu comecei a planejar na minha cabeça, depois o meu planejamento pessoal. E aí comecei a vir com a minha família para eles... E aí, tá gostando? E aí? Ficava 30 dias aqui, elas, né? Entendeu? Coloquei as meninas no summer camp para acostumar com a escola. A minha esposa com a vida de americano mesmo, de ter que buscar na escola, ter que ir no mercado, ter que cuidar da casa. Né? Imersão. É. Entendeu? E aí, quando a gente decidiu, que foi no fim de 2012, falei assim, ó, eu preciso estudar inglês, se eu quiser morar lá. Eu não vou morar lá com uma limitação de língua. Então, eu fui para a escola de inglês com 40 anos de idade. Então, 2013 inteiro eu fiquei aqui estudando. Meus negócios já tinham começado, mas eu tinha sócios tocando e eu ficava indo e voltando no Brasil, fazendo transição. Então, a partir de, vamos falar assim, de 2010 que eu comecei a formatar e 2012 foi que eu tomei a decisão. Agora, essa decisão de vir para cá, você falou que os seus negócios já estavam encaminhando. Negócios ainda no Brasil ou já aqui? Já aqui. Então, o que acontece é o seguinte, qual que é o maior erro, na minha opinião, que o brasileiro comete? Ele vem para cá e continua acelerando o negócio no Brasil. E aí ele começa a sofrer por causa do câmbio, sofrer por causa da comparação, entendeu? E principalmente sofrer porque ele não consegue prosperar aqui. Porque o negócio dele tá tão bem lá que ele fala assim, pô, eu não consigo. Então ele não vira a chavinha. E eu fiz questão de virar a chave. Falei assim, olha, seguinte, eu tive propostas, mesmo morando aqui, de voltar a ser executivo de empresas gigantes que iam me pagar um baita salário. Mas eu nem fui na entrevista. Justamente por quê? Porque eu estava realmente com o foco de fazer acontecer aqui. Então, sim, a imobiliária, a gente montou a Dweck Realty antes de eu morar aqui, maio de 2012. Então, ela foi rodando, eu ficava acompanhando, vinha nas reuniões aqui com meus sócios tocando a empresa, marketing, né, que eu gostava, já comecei a implantar marketing digital, estratégia e relacionamento. Mas você já conhecia esse mercado? Não. Como é que você veio? Eu conhecia como consumidor, como investidor. Sim. Só. Mas o que te levou exatamente a utilizar esse segmento como porta de entrada aqui? Foi o networking? Você tinha já mais ou menos um... Então, ótima pergunta. Duas coisas que estavam na minha cabeça quando eu decidi morar aqui. Falei assim, eu preciso montar alguma coisa que eu não perca as minhas conexões. Tá. E as pessoas vêm para cá, por exemplo, tá? Imagina que eu vou montar um restaurante. Aí eu vou ligar para todos os meus amigos do Brasil, tudo bem? Tô morando em Miami. Pô, parabéns, legal. Quando você vai vir no meu restaurante? É mais difícil, né? Sim. Entendeu? É diferente de falar assim, olha, o dia que você precisar de um imóvel para alugar, para investir, para morar, nós estamos aqui. Depois que os motorhomes, mesma coisa, porque são coisas mais longas. Tá. Se a pessoa, estou dando um exemplo de restaurante porque muitos brasileiros sofreram aqui, né? Porque não conseguia conectar com as conexões antigas. Então eu sempre pensei nisso. Por exemplo, uma locadora de carro, que eu cheguei a pensar. Tá. Falei, pô, legal. Carro, eu tenho um relacionamento com carro, porque foi minha vida lá durante uma boa parte. Mas foi baseado num estudo? Foi mais empírico? Não, eu fiz... Foi um mix aí de feeling com... Foi um pouco de empírico, mas eu fiz pesquisa no meu Instagram. Tá. No Instagram. Você alugaria um motorhome na Flórida? 500 pessoas responderam, 98% falou sim. Foi, opa... Você tem vontade de ter um imóvel em Orlando ou em Miami? 80% sim. Então eu falei, opa, peraí. Então o meu networking, social media que eu tinha lá 1.000 seguidores, não era nada que tinha 1.000, sei lá, 2.000, vai. Não era nada que era do tamanho que eu fui construindo minha rede de relacionamento. Falei, pô, então ela tem muita sinergia com o que eu já faço e falo. Isso 2012. 2012. E como é que você encontrou os Estados Unidos? Porque 2012 a gente já estava ainda vivendo uma fase meio... 2008 foi aquela crise 2008, imobiliária, 2009, né? 2012 já tinha áreas de recuperação? Estava recuperando. Tá. Tava recuperando. Porque o próprio mercado imobiliário foi o mais impactado naquela época. Tava quebrado, né? Tava quebrado, mas tinha muita oportunidade. Tá. Então você vê um imóvel que eu comprei, nunca me esqueço, foi no Trump Towers, lá em Sunny Isles. Apartamento bom de 1.500 pés quadrados, dá uns 140 metros quadrados. Pé na areia, né, num prédio de luxo, paguei $570 mil. Uau, imagina só. O dólar é 1,60, dava $800 mil, $900 mil. Hoje tem um apartamento que a gente está vendendo, um andar acima do meu por 1.250.000. O dólar é 5,5. Tá. Então era uma janela de oportunidade. Entendeu? Eu falei assim, então aqui eu acho que eu vou conseguir engatar e fazer um negócio para no primeiro ano pagar minhas contas. Apesar que eu fiz um negócio que é um conselho que eu dou para todo mundo,
As pessoas vêm para cá já com dinheiro muito apertado. É melhor não vir. Sabe por quê? Porque senão você não vai ter foco e vai pegar qualquer coisa para fazer. Eu peguei... Você diz o quê? O imigrante comum ou o próprio empreendedor? Todos. Tá. Todos. O que acontece? Eu peguei lá minhas contas, vamos supor que eu ia gastar... O meu orçamento era $10 mil por mês. Estou dando um exemplo, tá? Eu peguei, fechei um câmbio de $120 mil, mandei para cá. Falei assim, o primeiro ano, se eu não ganhar um centavo, as contas estão pagas. Tá. Então eu tinha uma tranquilidade. Primeiro, quando você vai negociar com o cliente olha no seu olho, ele sabe se você está desesperado. Tá. E aí isso é ruim. Sabe por quê? Porque você já vai ficar numa situação... Já fica refém, ou outro broker, ou qualquer profissão, entendeu? Não, uma situação sempre vulnerável. Porque você parece que você tá aquele desespero. Não, você precisa comprar. Tá. Esse negócio é muito bom. O cliente vai falar assim, caramba, mas será que é muito bom mesmo? Ou esse cara tá precisando muito de dinheiro? Então fica uma relação que ela não é honesta. Tá. Ela é uma relação muito egoísta. Fala assim, eu preciso do dinheiro, não importa se é o melhor negócio para você. E eu sempre fiz... Lembra dos princípios da minha mãe? Seja honesto e nunca negocie os seus valores. Então, meu valor de transparência e honestidade a qualquer coisa inclui isso. Tá. Mas para isso você precisa ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, tem que ter um fôlego e não pode exatamente transparecer, né, essa insegurança. Agora você está falando, por exemplo, sobre esse mercado que foi uma porta de entrada, dentre tantas coisas que você faz que a gente vai falar daqui a pouquinho. Continua sendo hoje o seu carro-chefe? Sim. Principalmente a gente vendeu a companhia faz 5 anos para os americanos, né? Então a Dweck Realty virou Dweck Lara Group by One Sotheby's International Realty, que é uma subsidiária... É uma marca global, né? Tem 84 países, maior companhia de mercado imobiliário de luxo. Então ajudou a gente a dar o próximo passo, que era entrar no mercado de luxo, que é muito difícil. Essa marca também faz leilão, não faz? Então, a marca, ela originalmente é uma marca que é uma casa de leilão de Londres. Exato. Tem mais de 250 é a mesma anos. coisa? Na verdade, é uma empresa irmã. Tá. Né? E a Sotheby's International Realty, que é uma empresa de capital aberto de Nova York, tem 50 anos. Tá. Mas está no Brasil também, está em vários países. Então tem muita capilaridade de hoje a gente poder fazer negócios em vários lugares do país. Foi um upgrade violento para você. Né? Praticamente negócios, a gente triplicou de tamanho. Eu trabalhei 8 anos crescendo, sei lá, 10, 15% ao ano, que era bom. E aí, em 3 anos, eu tripliquei. Tá. Então foi... Mas também estava mais preparado, lógico, né? Não é que deu um pouco de sorte por causa da pandemia, mas eu estava na hora certa, no lugar certo. Agora, Dweck, você veio já para os Estados Unidos, direto para a Flórida. Sim. E já veio já aqui para o Sul. Isso também foi algo que também veio planejado desde o Brasil? Você já tinha focado, não, eu quero ir e vou me estabelecer ali. Sim, porque eu já conhecia. Porque lembra que eu falei que em 2010 eu comprei imóvel? Sim. Então eu vim em 2011 7 vezes para os Estados Unidos, em 2012 7 vezes. O test drive já estava feito ali já, né? Eu vim 14 vezes. Tá. Tanto que tem uma coisa que eu uso no meu livro, que eu falo bastante, chama a regra dos 10. Tá. O que significa isso? As pessoas, às vezes, pelo emocional, que é uma coisa muito legal, também não pode ser tão frio, né? Sim. As pessoas vão para um lugar uma vez, por exemplo, eu adoro Chicago. Tá. Eu fui para lá uma vez, até eu brinquei com minha mulher, falei, nossa, eu moraria aqui. Ela falou, você tá louco? Pô, frio, não sei o que lá, blá, blá, blá. Você tem que ir 10 vezes para um lugar. Então, para você ver como funciona, entendeu? Você vê a parte pessoal, a parte familiar, a parte profissional, o trânsito, o clima, entendeu? Então, as pessoas até, né? E até oportunidade de trabalho, teu também, mercado. Exato. Entendeu? Pô, imagina que eu quisesse trabalhar com moda em Miami. Não é um mercado propício para moda. É. Então, se eu não vier para cá 10 vezes, praia, né? fala assim, nossa, eu tenho experiência de 25 anos com moda, vou montar uma marca de moda aqui e vai explodir. Não, vai para Nova York. Sim. Entendeu? Pô, eu quero montar um negócio ligado à indústria cinematográfica. Pô, para Los Angeles. Entendeu? O que eu vou montar em Miami? O que é o mercado grande aqui? Mercado imobiliário. Na época, mercado de turismo. Hoje, tecnologia tem crescido bastante. Mercado financeiro também tem crescido bastante. Então, você tem que olhar ali onde você tem mais chance.